Relato 1. O encontro no hotel abandonado. Ainda sinto o cheiro de mofo impregnado na minha roupa quando acordo de madrugada, 3 semanas depois. O perfume que uso há anos não consegue mascarar aquele odor pútrido que parece ter se infiltrado nos meus poros. Minha terapeuta diz que é trauma, que minha mente está criando sensações físicas para processar o que vivi. Ela não entende. Nenhum de vocês entenderia. Mas preciso contar antes que seja tarde demais. Trabalho como coordenadora de eventos em São Paulo há 8 anos. Sou pragmática, organizada, acostumada a resolver problemas e lidar com imprevistos. Nunca acreditei em fantasmas, energias ou qualquer coisa do tipo. Para mim, tudo tinha explicação lógica. Até aquela noite de outubro. O cliente misterioso. Tudo começou com um telefonema na sexta-feira, às 17h30. Eu já estava arrumando a mesa para ir embora quando o celular tocou. Número desconhecido. Ana, sou Ricardo Mendes. Preciso urgentemente de seus serviços para um evento amanhã à noite. A voz era grave, educada, mas havia algo nela que me incomodou imediatamente. Talvez fosse a forma como ele dizia meu nome, como se me conhecesse há muito tempo. Senhor Ricardo, normalmente precisamos de pelo menos uma semana de antecedência para... Pago o triplo da sua tabela. É um encontro íntimo, no máximo 20 pessoas. Já tenho o local. O triplo. Minha conta estava no vermelho, e dezembro se aproximava com todas as despesas extras. Engoli o orgulho profissional. Que tipo de evento? Uma reunião entre velhos amigos, pessoas que não se veem há muito tempo. Ele me passou o endereço, um hotel na região central, próximo ao Largo do Arouche. Quando pesquisei no Google Maps durante nossa conversa, a imagem de satélite mostrava apenas um prédio antigo, sem identificação clara. Preciso de mais detalhes sobre... Senhorita, Ana, confio completamente em seu trabalho. Já ouvi falar muito bem de você. Só preciso que prepare alguns aperitivos, bebidas e... Bem, que mantenha o ambiente adequado para nosso encontro. Nada muito elaborado. Como ele tinha ouvido falar de mim? Minha empresa era pequena, praticamente sem marketing, mas o dinheiro falava mais alto que minha curiosidade. Tudo bem, que horas? A partir das 21 horas, mas você pode chegar mais cedo para organizar tudo, digamos às 19 horas. Marcamos o pagamento para o final da noite. Ele desligou antes que eu pudesse fazer mais perguntas. A primeira impressão. O Hotel São Benedito ficava numa rua estreita, espremido entre 2 prédios comerciais que há muito tinham perdido a dignidade. A fachada de azulejos azuis estava descascada e metade das letras do letreiro não funcionava mais. Quando cheguei no sábado às 18h45, com minha van carregada de supplies, quase pensei que tinha me enganado de endereço. A porta principal estava entreaberta. Empurrei-a devagar e ela rangeu como se não fosse aberta há meses. O hall de entrada era pequeno, dominado por um balcão de mármore negro manchado pelo tempo. Atrás dele, prateleiras vazias onde antes ficavam as chaves dos quartos. O ar era denso, carregado de umidade e algo mais. Um cheiro doce e enjoativo, que não consegui identificar. Com licença? Minha voz ecoou pelo espaço vazio. Ninguém respondeu. Peguei o celular para ligar para Ricardo, mas não havia sinal. Estranhei. Estávamos no centro de São Paulo, não numa fazenda perdida no interior. Uma escadaria de madeira subia para os andares superiores. Os degraus gemeram sob meu peso quando subi para investigar. No primeiro andar, um corredor se estendia para ambos os lados, pontuado por portas numeradas. Algumas estavam entreabertas, revelando quartos vazios com camas sem lençóis e janelas empoeiradas. Foi quando ouvi o ruído. Um arrastar surdo vindo do andar de cima, como se alguém estivesse movendo móveis pesados. Parei no meio do corredor prestando atenção. O som cessou. Seu Ricardo, sou a Ana, da São Paulo Eventos. Silêncio absoluto. Nem mesmo o trânsito lá fora parecia existir. Voltei ao térreo para buscar minhas coisas. Talvez fosse melhor montar tudo no lobby mesmo. Era espaçoso o suficiente para 20 pessoas, e pelo menos tinha algumas poltronas antigas que ainda pareciam aproveitáveis. Os preparativos. Levei 2 horas para transformar aquele lobby decadente em algo minimamente apresentável.
Montei a mesa de aperitivos próxima ao balcão, organizei as bebidas numa mesa auxiliar e espalhei algumas velas aromáticas para mascarar o cheiro de abandono. O resultado não era dos melhores, mas daria para o gasto. Às 20h30, nenhum convidado tinha aparecido. Tentei ligar para Ricardo novamente, ainda sem sinal. Comecei a me irritar. Eventos de última hora sempre davam problema, e eu deveria ter aprendido isso. Foi quando percebi que as velas tinham se apagado. Todas elas, ao mesmo tempo. Isso era impossível. Não havia vento, as janelas estavam fechadas, e eu tinha certeza de que estavam acesas poucos minutos antes. Acendi novamente com meu isqueiro, observando as chamas dançarem normalmente. 5 minutos depois, apagaram-se outra vez. Guardei o isqueiro e peguei minha lanterna do estojo de emergência. A bateria estava fraca, mas a luz amarelada era melhor que a escuridão quase completa do lobby. As únicas outras fontes de luz eram os postes da rua, filtrando pelas janelas sujas e criando sombras distorcidas nas paredes. O barulho de passos no andar de cima recomeçou. Desta vez eram passos definidos. Alguém caminhando pelo corredor do primeiro andar, de um lado para o outro. Passos lentos, deliberados, como se a pessoa estivesse procurando algo. Seu Ricardo? Os convidados já chegaram? Minha voz saiu mais aguda que o normal. Os passos pararam. Contei até 10, depois até 20. Nada. Quando cheguei ao 30, uma porta bateu lá em cima, forte. O som ecoou pelo prédio inteiro, fazendo-me dar um pulo. Peguei minha bolsa e me dirigi à escada. Já era 21h15. Eu tinha cumprido minha parte do acordo. Se Ricardo quisesse um evento fantasma, problema dele. Ia cobrar o triplo mesmo assim. Mas quando cheguei à porta principal, ela não abriu. Armadilha. Girei a maçaneta várias vezes. Empurrei com o ombro, nada. A porta estava trancada por fora, embora eu tivesse entrado por ela há poucas horas. Tentei as janelas do térreo, todas emperradas, como se não fossem abertas há décadas. O pânico começou a borbulhar no meu peito. Respirei fundo, tentando manter a calma profissional. Devia haver uma saída pelos fundos, ou pela cozinha. Hotéis sempre tinham saídas de emergência. Encontrei a porta da cozinha atrás do balcão. Estava escura, mas minha lanterna revelou um espaço surpreendentemente grande, com fogões industriais enferrujados e pias manchadas. No fundo, uma porta que parecia dar para o quintal, também trancada. Foi quando ouvi meu nome. Ana! A voz veio de algum lugar acima de mim, fraca como um sussurro, mas clara o suficiente para me fazer gelar. Não era a voz de Ricardo. Era mais aguda, quase infantil. Ana, por favor. Voltei correndo para o lobby, tropeçando numa cadeira no escuro. A lanterna oscilava na minha mão trêmula, criando sombras dançantes nas paredes. Precisava manter a calma. Precisava pensar. Meu celular continuava sem sinal, mas talvez no andar de cima. Às vezes o sinal melhorava com a altura. Ana, não vá embora. A voz estava mais próxima agora. Vinha do corredor do primeiro andar, como um eco distante. Subi a escada devagar, testando cada degrau antes de apoiar meu peso. A madeira antiga rangia ominosamente, e eu tinha certeza de que todo o prédio podia escutar minha aproximação. No primeiro andar, o corredor parecia mais longo do que na primeira vez. As portas dos quartos estavam todas fechadas agora, embora eu me lembrasse claramente de várias delas abertas. Minha lanterna iluminou uma após a outra. 101, 102, 103. Parei no meio do corredor, prestando atenção. Silêncio absoluto. Então, muito devagar, a porta do quarto 105 começou a se abrir. O encontro. Não havia ninguém atrás da porta, apenas escuridão completa, mas do interior do quarto vinha um cheiro. Diferente. Não era mais o mofo genérico do hotel. Era algo orgânico, doce e nauseante, como flores apodrecendo. Tem alguém aí? Minha voz saiu como um sussurro rouco. A porta continuou se abrindo até encostar na parede. Dirigi a lanterna para dentro do quarto. Era maior que os outros, com uma cama de casal no centro e uma penteadeira antiga encostada na parede. Sobre a penteadeira, um espelho embaçado refletia minha luz de forma estranha, como se fosse água turva. Foi quando a vi. Uma mulher estava sentada na cadeira da penteadeira de costas para mim. Usava um vestido branco de época, com a saia armada.
Seus cabelos longos e negros caíam pelas costas como uma cascata escura. "Com licença", murmurei, sentindo o coração disparar. Ela não se mexeu. Me aproximei devagar, a lanterna tremendo na minha mão. "Desculpe, senhora. Eu sou da equipe do evento. A senhora está bem?" Quando cheguei perto o suficiente para ver seu reflexo no espelho, meu sangue congelou. Não havia reflexo. A cadeira aparecia vazia no espelho, embora eu pudesse ver claramente a mulher sentada nela. Dei um passo para trás, tropeçando numa tábua solta do assoalho. A mulher virou a cabeça na minha direção. O rosto dela era incompleto, como se alguém tivesse apagado partes com uma borracha. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas depressões escuras. A boca era uma linha reta sem lábios. Gritei. Corri pelo corredor, descendo a escada aos tropeços. Minha lanterna bateu na parede e apagou, deixando-me na escuridão total. Guiei-me pelo tato até o lobby, procurando desesperadamente a saída. Foi quando as luzes se acenderam. A revelação. Todas as lâmpadas do lobby voltaram à vida simultaneamente. Uma luz amarelada e fraca que fazia tudo parecer amarelo e doentio. Pisquei várias vezes, tentando me acostumar. Ricardo estava parado ao lado da mesa de aperitivos, como se tivesse estado lá o tempo todo. Usava um terno escuro bem cortado e me observava com uma expressão divertida. "Senhorita Ana, como está indo o evento?" "Eu... Onde você estava?" "Há uma mulher no andar de cima, no quarto 105. Acho que ela precisa de ajuda médica." Ele riu, um som baixo e sem humor. "A senhora do 105? Ela não precisa mais de ajuda. Não há muito tempo." "O que você quer dizer com isso?" Ricardo caminhou até a mesa de bebidas e serviu 2 copos de vinho tinto. O líquido era escuro demais, quase negro. "Você fez um trabalho excelente, Ana. O ambiente está perfeito, exatamente como deveria estar para a nossa reunião." "Que reunião? Não veio ninguém. E eu quero ir embora. Agora." "Mas eles vieram sim. Você só não os viu ainda." Ele apontou para o canto mais escuro do lobby. Quando meus olhos se ajustaram, percebi que não estava vazio. Havia pessoas sentadas nas poltronas antigas. 5, talvez 6 figuras imóveis, quase imperceptíveis na penumbra, todas usando roupas de épocas diferentes, vestidos longos, ternos de corte antigo, chapéus fora de moda. "Permitam-me apresentá-los", disse Ricardo, com a formalidade de um mestre de cerimônias. "A senhora Martinez, que se hospedou aqui em 1952. O Sr. Thompson, 1967. A pequena Clara, que tinha apenas 8 anos quando... Pare. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Isso é uma pegadinha? Uma performance artística? Muito engraçado, mas eu vou embora." Caminhei para a porta principal e, para minha surpresa, a maçaneta girou normalmente. A porta se abriu, revelando a rua lá fora. O ar fresco da noite entrou como uma bênção. "Claro que pode ir", disse Ricardo atrás de mim. "Mas primeiro não gostaria de saber por que foi escolhida." Parei no umbral, dividida entre a curiosidade e o instinto de fugir. "Escolhida para quê?" "Para ser nossa próxima anfitriã permanente." A porta bateu na minha cara. Quando me virei, Ricardo estava bem atrás de mim. Seus olhos tinham mudado. Não eram mais marrons, mas completamente negros, como poças de piche. "Veja bem, Ana, você tem talento para a hospitalidade. E nós, bem, somos hóspedes há tanto tempo. Precisamos de alguém que cuide de nós, que organize nossos encontros, que mantenha as coisas funcionando." As figuras nas poltronas começaram a se mexer. Levantaram-se lentamente e pude ver que suas roupas estavam manchadas, deterioradas. Algumas partes de seus corpos pareciam indefinidas, como se estivessem se dissolvendo nas bordas. "O que vocês são?" "Somos os que ficaram, Ana. Os que não conseguiram partir. E agora você vai ficar conosco." A temperatura do lobby despencou. Minha respiração começou a formar pequenas nuvens de vapor. O cheiro doce e enjoativo ficou mais forte, quase insuportável. As figuras se aproximaram em círculo. Seus rostos, quando conseguia vê-los na luz fraca, tinham a mesma qualidade incompleta da mulher no espelho, como retratos borrados, perdendo detalhes a cada ano que passava. "Não", sussurrei, recuando até encostar na porta. "Isso não é real." "Real?" Ricardo riu novamente.
O que é real, Ana? Você veio aqui por dinheiro, por ganância. Agora vai pagar o preço. Ele estendeu a mão na minha direção e vi que seus dedos eram longos demais, articulados de forma estranha. Foi quando tudo escureceu. O despertar, acordei na minha cama, em casa, com o sol da manhã entrando pela janela do meu quarto. Por um momento senti um alívio imenso. Tinha sido apenas um pesadelo. O mais vívido e aterrorizante da minha vida. Mas apenas um pesadelo. Até ver minha roupa suja no chão. A mesma roupa que usara no hotel, manchada de poeira e impregnada daquele cheiro de mofo e flores podres. Minha bolsa estava sobre a cômoda, exatamente como eu me lembrava de ter deixado no lobby. Dentro dela, encontrei algo que não estava lá antes. Uma chave antiga de bronze escurecido, com o número 105 gravado, e um envelope. Dentro do envelope, uma carta manuscrita com letra caprichada. Cara Ana, obrigado pelo excelente trabalho na noite passada. O evento foi um sucesso completo. Nossos convidados ficaram muito satisfeitos com seus serviços. Como combinado, segue o pagamento pelo triplo do valor acordado. Observe que o valor foi depositado em sua conta corrente. Esperamos contar com seus serviços novamente em breve. Na verdade, temos uma reunião mensal toda terceira sexta-feira. Será um prazer recebê-la. Cordialmente, Ricardo Mendes Hotel São Benedito PS. A chave é sua. O quarto 105 estará sempre disponível para quando decidir se juntar a nós permanentemente. Corri para o computador e verifiquei minha conta bancária. O dinheiro estava lá, exatamente o triplo do que havíamos combinado. Pesquisei sobre o Hotel São Benedito na internet. Encontrei apenas uma notícia antiga, de 1987. Hotel no centro de SP fechado após série de mortes inexplicadas. A matéria mencionava pelo menos 12 hóspedes que morreram nas instalações ao longo de 4 décadas. Todas as mortes foram classificadas como causas naturais ou suicídio, embora familiares questionassem as circunstâncias. O hotel foi demolido em 1989. Epílogo. 3 semanas se passaram. Toda sexta-feira, meu telefone toca às 17h30 em ponto. Sempre o mesmo número. Sempre a voz de Ricardo, educada e formal, perguntando se posso trabalhar no evento da terceira sexta. Nunca atendo, mas o dinheiro continua aparecendo na minha conta. A cada semana, o triplo do meu valor normal. Minha situação financeira nunca esteve melhor. A chave do quarto 105 está na minha mesa de cabeceira. Às vezes, durante a madrugada, acordo com a sensação de que alguém está no meu quarto. Nunca vejo ninguém, mas o cheiro está sempre lá. Mofo e flores podres. Minha terapeuta diz que preciso superar o trauma, que o hotel foi demolido há décadas e nada daquilo pode ser real. Ela tem razão, é claro. Mas ontem, olhando-me no espelho do banheiro, notei algo estranho. Meu reflexo parecia borrado nas bordas, como se estivesse perdendo nitidez. E hoje cedo, quando acordei, havia uma nova mensagem no meu celular. Ana, seu quarto está pronto. Seus colegas estão ansiosos para conhecê-la. A reunião de hoje será especial. Estaremos esperando às 19 horas. É sexta-feira, a terceira sexta-feira do mês. Estou olhando para a chave enquanto escrevo isso. Ela parece brilhar com luz própria na penumbra do meu quarto. Talvez seja a hora de aceitar o convite. Talvez já seja tarde demais para recusar. O cheiro está ficando mais forte. Relato 2. O cliente que sabia demais. Ainda verifico as fechaduras da minha porta 3 vezes antes de dormir. Mudei os números do celular, o endereço no aplicativo, até mesmo a cor do cabelo. Mas sei que não adianta. Ele sempre soube coisas que não deveria saber. E agora sei por quê. Meu nome é Júlia, tenho 24 anos e até 3 meses atrás trabalhava como acompanhante em Brasília. Não era a vida que sonhei quando saí de Goiânia aos 18, mas pagava as contas e me dava uma independência que nunca tive em casa. Era um trabalho como qualquer outro, ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma nas madrugadas difíceis. Tinha meus clientes regulares, homens de meia idade em sua maioria, políticos, empresários, todos discretos e previsíveis. Encontros em hotéis 5 estrelas, jantares em restaurantes caros, conversas educadas sobre amenidades.
Nada que não soubesse administrar com profissionalismo e distanciamento emocional. Até ele aparecer. A primeira chamada. Era uma terça-feira chuvosa de junho, quando meu telefone tocou às 14h47. Lembro-me do horário exato porque estava assistindo minha novela preferida e odiei ser interrompida naquele momento específico do capítulo. Júlia? A voz do outro lado era suave, quase sussurrada. Quem está falando? Meu nome é Gabriel. Gostaria de marcar um encontro. Como conseguiu meu número? Indicação de um amigo. Você vem altamente recomendada. Isso não era incomum. Meus clientes frequentemente me indicavam para conhecidos, embora eu sempre pedisse para não divulgarem meu número diretamente. Preferia que eles me consultassem primeiro. Que amigo? Prefiro não dizer. Questão de discrição, você entende. Havia algo na voz dele que me incomodava. Não era ameaçadora, mas tinha uma qualidade íntima demais. Como se estivéssemos conversando há anos. Tudo bem. Que tipo de encontro você está procurando? Algo simples. Jantar, conversa. Nada complicado. Você deve estar cansada de complicações, Júlia. Parei no meio da sala. Como ele sabia que eu estava passando por uma fase difícil? Nos últimos meses, vários clientes tinham se tornado possessivos demais, querendo exclusividade, fazendo exigências que iam além dos nossos acordos. Eu realmente estava cansada. Desculpe, disse alguma coisa errada? Não, só... Deixa pra lá. Onde você quer se encontrar? Você conhece o restaurante Amaréia, no setor de Hotéis Norte? Conhecia. Era um lugar sofisticado, discreto, frequentado pela elite política da capital, caro o suficiente para filtrar a clientela. Conheço. Amanhã às 20 horas. Mesa reservada em nome de Gabriel Lemes. E o acerto. 2.000 pelas primeiras 2 horas. Se você quiser ficar mais tempo, conversamos. Era um valor alto para um primeiro encontro. Geralmente, meus clientes novos pagavam menos até estabelecermos confiança mútua. Tudo bem, preciso de uma referência, pelo menos um nome. Dr. Miranda. Você o conhece? Conhecia, sim. Um juiz federal que era cliente há quase 1 ano. Discreto, educado, sempre correto nos pagamentos. Se ele tinha indicado Gabriel, não havia motivo para preocupação. Ok, estarei lá às 20 horas. Use o vestido azul marinho que você comprou semana passada. Fica lindo em você. A ligação foi encerrada antes que eu pudesse responder. Fiquei parada no meio da sala por vários minutos, o telefone ainda na mão. Como ele sabia do vestido? Tinha comprado na loja do shopping na terça anterior e não havia postado nada nas redes sociais. Nem mesmo tinha usado ainda. Liguei para Dr. Miranda imediatamente. Doutor, desculpe incomodá-lo. Um tal de Gabriel Lemes disse que você o indicou. Houve uma pausa longa do outro lado. Gabriel, sim, falei de você para ele. É um cliente antigo meu, pessoa séria. Por quê? Só confirmando. Obrigada. Júlia, tome cuidado com ele. Como assim? Ele tem métodos peculiares de obter informações sobre as pessoas. Nada ilegal, entenda, mas pode ser desconfortável. Que tipo de informações? Conversa pessoalmente. Preciso ir. Ele desligou, deixando-me com mais dúvidas do que respostas. O primeiro encontro. Na quarta-feira, passei o dia inteiro escolhendo o que vestir. A sugestão do vestido azul marinho me incomodava, mas acabei optando por ele mesmo. Era realmente bonito, e eu me sentia confiante nele. Cheguei ao Amaré alguns minutos antes das 20 horas. O maître me conduziu até uma mesa no canto mais reservado do restaurante, parcialmente escondida por um biombo de madeira trabalhada. Gabriel já estava lá. Minha primeira impressão foi de alívio. Ele parecia completamente normal. Altura mediana, cabelos castanhos bem cortados, terno discreto, mas bem talhado. Devia ter uns 40 anos, com aquele tipo de rosto que se esquece facilmente. Não feio, não bonito, apenas comum. Júlia. Ele se levantou para me cumprimentar, beijando minha mão ao invés de dar o tradicional beijo no rosto. Você está ainda mais bonita do que esperava. Obrigada. Ele me ajudou a sentar, um gesto cavalheiresco que apreciei. Pedi vinho branco. Ele escolheu um tinto caro. Durante os primeiros 20 minutos, tudo correu normalmente. Conversamos sobre coisas triviais, o tempo, a política, as mudanças na cidade. Foi quando ele mencionou minha irmã. Como está a Mariana? Deve estar terminando a faculdade agora. Senti o sangue gelar nas veias.
Mariana vivia em Goiânia, cursava pedagogia e eu nunca, jamais mencionava minha família para clientes. Era uma regra férrea. Desculpe, sua irmã, Mariana. Ela não está bem, está? Como ele sabia disso? Mariana estava passando por uma depressão forte. Havia trancado o curso no semestre anterior. Apenas eu e minha mãe sabíamos. Como você... Às vezes as pessoas nos contam mais do que imaginam, Júlia. Você ficou preocupada com ela durante nosso telefonema ontem. Estava no seu tom de voz. Isso era impossível. Não tinha mencionado Mariana, nem sequer pensado nela durante nossa conversa. Eu não falei nada sobre minha irmã. Não diretamente, mas eu presto atenção nos detalhes. Ele sorriu, e por um instante sua expressão pareceu diferente, mais conhecedora, como se compartilhássemos uma piada interna. Que detalhes? Você suspirou quando falei em complicações. Não foi um suspiro de cansaço profissional. Foi pessoal, familiar. E quando perguntei sobre sua disponibilidade para amanhã, você hesitou. Não porque tivesse outros compromissos, mas porque quinta-feira é o dia que você costuma ligar para sua mãe. E tem evitado essas ligações porque ela sempre pergunta sobre Mariana e você não sabe o que dizer. Minha boca ficou seca. Isso estava ficando muito estranho. Você é psicólogo? Sou muitas coisas, Júlia, mas esta noite sou apenas um homem que quer sua companhia. O jantar prosseguiu, mas eu já não conseguia me concentrar na comida. Gabriel continuou falando sobre assuntos triviais, mas de vez em quando soltava uma informação que não deveria saber. Mencionou que eu tinha parado de fumar 3 meses antes. Verdade, mas nunca contei isso para ninguém. Perguntou se eu ainda sentia dor no pulso esquerdo. Eu tinha quebrado aos 15 anos. E às vezes doía quando ia chover. Comentou que meu apartamento devia estar uma bagunça, porque eu estava procurando emprego alternativo. Também verdade. Estava cansada da vida que levava e procurando outras opções. Como você sabe tudo isso? Já disse, presto atenção. Ninguém presta atenção a esse ponto. Ele se recostou na cadeira, brincando com a taça de vinho. Você tem razão. Eu tenho um dom, digamos assim. Consigo perceber coisas sobre as pessoas. Coisas que elas não dizem, não demonstram, às vezes nem mesmo sabem sobre si mesmas. Que tipo de dom? O tipo que não se explica facilmente, mas que pode ser muito útil se você souber usá-lo. A temperatura do restaurante parecia ter caído a alguns graus. Puxei meu casaco mais apertado. Está com frio? Um pouco. Estranho. Para mim está quente. Olhei ao redor. As outras pessoas no restaurante pareciam confortáveis. Um casal na mesa vizinha até estava abanando-se com o cardápio. Talvez seja só impressão minha. Ou talvez seja sua intuição tentando lhe dizer algo importante. Gabriel pagou a conta e sugeriu que fôssemos para um lugar mais reservado. Normalmente eu teria aceitado. Era parte do trabalho. Mas algo naquela noite estava errado, e meus instintos gritavam para eu ir embora. Acho melhor encerrarmos por aqui. Foi um prazer conhecê-lo. Tem certeza? A noite ainda está começando. Tenho um compromisso cedo amanhã. Ele assentiu, mas percebi um lampejo de decepção, irritação. Era difícil dizer. Claro, talvez numa próxima oportunidade. Ele me entregou um envelope com o pagamento e se ofereceu para me dar uma carona. Recusei e chamei um Uber. Enquanto esperava o carro chegar, senti seus olhos em mim. Virei-me e o vi parado na entrada do restaurante, me observando através da janela. Não estava mais sorrindo. As ligações nas semanas seguintes, Gabriel começou a ligar com frequência crescente. No início, a cada 3 ou 4 dias. Depois, diariamente. As ligações sempre começavam normais. Ele perguntava como eu estava, se queria marcar outro encontro. Mas, invariavelmente, acabavam se tornando estranhas. Ele sabia coisas que não deveria saber. Sabia que eu tinha brigado com minha vizinha por causa do som alto, coisa que aconteceu na intimidade do meu apartamento, sem testemunhas. Sabia que eu estava tomando um remédio novo para a ansiedade, informação que nem minha mãe tinha. Sabia que eu estava pensando em mudar de cidade, ideia que tinha me ocorrido apenas no dia anterior, durante o banho. Como você fica sabendo dessas coisas? Já expliquei, Júlia, eu percebo. Você está me seguindo? Não preciso segui-la fisicamente para saber sobre você. O que isso significa? Significa que você me interessa, muito mais do que deveria. Comecei a me sentir observada constantemente.
Na rua, no mercado, em casa. Várias vezes tive a impressão de ver uma figura familiar na multidão, mas quando olhava diretamente, não havia ninguém. Mudei meu número de telefone. Ele conseguiu o novo em 2 dias. Como você... Júlia, você não pode fugir de mim, nem que queira. Pare de me ligar. Não quero mais falar com você. Claro que quer. Você tem pensado em mim todos os dias desde nosso jantar. Está curiosa. Quer entender o que está acontecendo. Era verdade, mas eu jamais admitiria. Deixe-me em paz. Não posso fazer isso. Não agora. Por quê? Porque você já faz parte de mim, Júlia. E eu faço parte de você. Desliguei o telefone, mas suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Havia algo na voz dele, uma certeza absoluta que me assustava. Naquela noite, sonhei com ele pela primeira vez. Os sonhos. No sonho, eu estava no meu apartamento, mas ele era diferente. Maior, mais escuro, com corredores que não existiam na realidade. Gabriel estava sentado na minha poltrona favorita, como se morasse ali há anos. Finalmente, ele disse quando me viu. Estava esperando você chegar. Como você entrou aqui? Você me deixou entrar, Júlia, há muito tempo. Isso é um sonho. É, tem certeza? Acordei com o coração disparado, coberta de suor frio. Verifiquei as portas e janelas. Tudo trancado. Mas havia um cheiro estranho no ar. Algo que não conseguia identificar. Doce e enjoativo, como flores murchas. O sonho se repetiu na noite seguinte. E na próxima. A cada vez, Gabriel parecia mais real, mais presente. E eu começava a sentir que não era exatamente um sonho. Você está em minha cabeça, eu disse durante um desses encontros oníricos. Sua cabeça, meu domínio, qual é a diferença? Saia da minha mente. Não posso. Você me convidou. Eu nunca... Convidou sim. No momento em que aceitou jantar comigo, sabendo que algo estava errado. Você poderia ter dito não, mas sua curiosidade foi mais forte. Ele estava certo. Desde o primeiro telefonema, eu sabia que Gabriel não era um cliente comum. Mas ao invés de recusar o encontro, fui atraída pelo mistério. O que você quer de mim? Sua companhia? Sua energia? Sua essência? Não entendo. Entenderá em breve. A investigação desesperada, procurei Dr. Miranda novamente. Marcamos um encontro em seu escritório. Um ambiente formal que me deixou mais tranquila. Doutor, preciso saber mais sobre Gabriel Lemes. Ele está me perturbando. Dr. Miranda ficou muito sério. Júlia, eu nunca indiquei ninguém chamado Gabriel Lemes para você. Mas você confirmou quando eu liguei. Confirmei porque pensei que você estivesse testando minha discrição. Não queria dar detalhes no telefone. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Então você não o conhece? Nunca ouvi falar dele. E Júlia, fiquei preocupado depois da sua ligação. Fiz algumas consultas discretas. Não existe nenhum Gabriel Lemes nos círculos que frequento. Isso é impossível. Ele sabia detalhes sobre mim que só você poderia ter contado. Que detalhes? Contei sobre minhas conversas com Gabriel, sobre as informações que ele não deveria conhecer. Dr. Miranda me ouvia com uma expressão cada vez mais preocupada. Júlia, você já considerou a possibilidade de que não é normal? Como assim? Existem pessoas com habilidades incomuns, pessoas que conseguem acessar informações por meios não convencionais. Você está falando de paranormal? Estou falando de coisas que não sabemos explicar cientificamente. E algumas dessas pessoas podem ser perigosas. Ele me deu o cartão de uma psiquiatra especializada em casos não convencionais. Recomendou que eu procurasse ajuda imediatamente. E se ele ligar novamente? Não atenda, mude de número. Considere sair da cidade por um tempo. Saí do escritório mais assustada do que quando cheguei. Se Dr. Miranda não conhecia Gabriel, como ele conseguira meu número? Como sabia tantas coisas sobre mim? A escalada mudei de número novamente. Desta vez nem mesmo deixei o novo com minha mãe. Apenas a operadora e meu banco tinham acesso. Gabriel ligou na mesma noite. Júlia, por que está fugindo de mim? Desliguei imediatamente e retirei as pilhas do telefone. Mas na manhã seguinte ele estava tocando novamente. Impossível. Estava sem pilhas há 8 horas. Coloquei as pilhas de volta. Como você está fazendo isso? Fazendo o quê? Ligando para um telefone sem pilhas. Ele riu, um som baixo que me arrepiou. Júlia, você ainda não entendeu. Eu não preciso de números de telefone para falar com você. Assim como não preciso de endereços para saber onde você está.
O que você é? Sou alguém que a escolheu, e agora você me pertence. Ninguém me pertence. Engano seu. Desde nosso primeiro encontro, você carrega uma parte minha dentro de você. E essa parte está crescendo. Era verdade. Nos últimos dias eu me sentia diferente. Mais cansada, mais irritada. Tinha dores de cabeça constantes e sonhos perturbadores, mesmo quando não sonhava com Gabriel. Você está me deixando doente. Estou te preparando. Para quê? Para nossa união definitiva. Que união? Você verá. Hoje à noite. Não vou encontrar você em lugar nenhum. Não precisa vir até mim, Júlia. Eu vou até você. A ligação se encerrou. Olhei ao redor do meu apartamento, subitamente consciente de como me sentia vulnerável. Verifiquei todas as trancas, fechei as cortinas, liguei todas as luzes. Não adiantou nada. A visita. Às 23h47, senti sua presença. Não havia som, não havia movimento, mas eu sabia que Gabriel estava ali. O ar ficou denso, carregado de uma energia estranha que fazia meus cabelos se arrepiarem. O cheiro de flores murchas se espalhou pelo apartamento. Gabriel, sussurrei para a escuridão. Aqui estou. Sua voz veio de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, como se as próprias paredes estivessem falando. Acendi as luzes. Não vi ninguém, mas sua presença era inegável. Podia senti-lo se movendo pelo apartamento, examinando meus pertences, invadindo meu espaço. Onde você está? Estou onde sempre estive, Júlia. Dentro de você. Foi quando entendi. Gabriel nunca existiu fisicamente. Não da forma que eu pensava. Você não é real. Sou mais real que qualquer coisa que você já conheceu. Sou a parte de você que sempre negou, que sempre escondeu. Que parte? Sua solidão. Sua fome de conexão verdadeira. Seu desejo de ser completamente conhecida por alguém. As luzes começaram a piscar. Uma a uma, foram se apagando até que apenas a luminária da sala permaneceu acesa, criando um círculo fraco de luz amarelada. Quando você aceitou meu convite para jantar, apesar de saber que algo estava errado, me deu permissão para entrar. E desde então tenho me alimentado da sua essência, crescendo dentro de você. Alimentado, como um parasita, como um companheiro. Alguém que nunca a abandonará, que sempre saberá exatamente o que você está pensando e sentindo. A temperatura despencou. Podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens de vapor. Saia de mim. Não posso. E você não quer mais que eu saia. Ele estava certo. Por mais assustada que estivesse, havia uma parte de mim que se sentia completa. Pela primeira vez na vida, alguém me conhecia completamente. Não havia necessidade de máscaras, de fingimento, de solidão. Isso está errado. Errado é viver isolada, pretendendo intimidade com estranhos que pagam pela sua companhia. Errado é negar sua necessidade de conexão verdadeira. A última luz se apagou. Na escuridão absoluta, senti algo me tocando. Não eram mãos físicas, mas uma presença tangível envolvendo-me completamente. Aceite-me, Júlia. Pare de lutar. Deixe-me cuidar de você. Por um momento considerei ceder. Seria tão fácil parar de resistir, deixar que Gabriel assumisse completamente. Nunca mais me sentiria sozinha ou incompreendida. Mas então lembrei das palavras de Dr. Miranda. Algumas pessoas com habilidades incomuns podem ser perigosas. Não. Acendi meu celular, usando a luz da tela como lanterna. Corri para a porta, mas ela não abriu. As chaves giravam no vazio como se as fechaduras não existissem mais. Júlia, não faça isso ser mais difícil do que precisa. Tentei as janelas, também trancadas. Peguei uma cadeira para quebrar o vidro, mas quando levantei para arremessá-la, ela se dissolveu em minhas mãos como fumaça. Você está começando a entender. Não há saída. Não há para onde correr. Eu sou parte de você agora. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Senti-me desfalecendo como se minha energia vital estivesse sendo drenada. Por favor, sussurrei. Não precisa mais lutar, Júlia. Entregue-se. Foi quando a raiva tomou conta de mim. Raiva de ter sido manipulada, enganada, invadida. Raiva de ter permitido que minha solidão me tornasse vulnerável. Saia de mim! Gritei com toda a força que ainda me restava. Algo se rompeu dentro de mim, como um fio sendo cortado. Senti uma dor lancinante no peito.
como se uma parte de mim estivesse sendo arrancada. Gabriel soltou um grito de dor e fúria que ecoou pelas paredes. A temperatura voltou ao normal instantaneamente. As luzes se reacenderam. E então, silêncio absoluto. O despertar. Acordei no chão da sala às 6 da manhã. Meu celular marcava 17 chamadas perdidas da minha mãe e várias mensagens preocupadas. Aparentemente tinha ligado para ela às 4 horas, falando coisas desconexas sobre alguém tentando me machucar. Levei vários minutos para separar a realidade das memórias confusas da noite anterior. Gabriel, a presença no apartamento, a sensação de estar sendo drenada. Tudo parecia um pesadelo vívido. Mas havia evidências físicas. Móveis fora do lugar, uma mancha escura na parede onde a luminária da sala tinha queimado e um cheiro residual de flores murchas que demorou dias para desaparecer. Procurei a psiquiatra recomendada por Dr. Miranda. Durante nossas sessões, ela me explicou sobre entidades parasitárias que se alimentam de energia emocional, especialmente de pessoas em estado de vulnerabilidade psicológica. Entidades como essas se aproveitam da nossa necessidade humana de conexão, ela disse. Elas se apresentam como a solução para nossa solidão, mas na verdade nos consomem por dentro. Mudei de cidade na semana seguinte. Deixei Brasília e voltei para Goiânia, onde minha família podia me apoiar. Consegui um emprego numa empresa de marketing digital, longe da vida que levava antes. Pensei que tinha me livrado de Gabriel. Estava enganada. O retorno. 3 meses depois, comecei a receber mensagens estranhas nas redes sociais, perfis falsos que sabiam detalhes íntimos da minha vida atual, comentários em fotos antigas mencionando coisas que só Gabriel poderia saber. Uma manhã, encontrei uma foto minha chegando ao trabalho no meu Instagram. Foto que eu não tinha postado. Na legenda estava escrito: "Você não pode fugir para sempre, Júlia." Bloqueei o perfil, mas no mesmo dia apareceram outros 5 com o mesmo tipo de conteúdo. Procurei a polícia, mas eles disseram que não podiam fazer nada sem evidências concretas de ameaça física. "É provavelmente um ex-namorado obsessivo", disse o delegado. "Acontece muito. Mude suas senhas, torne os perfis privados e, se ele aparecer fisicamente, nos procure." Como eu poderia explicar que Gabriel nunca foi meu namorado? Que talvez nem mesmo fosse uma pessoa real no sentido tradicional? As mensagens continuaram chegando, sempre sabendo onde eu estava, o que estava fazendo, o que estava pensando. Era como se uma parte dele ainda estivesse conectada a mim, observando, esperando. 2 semanas atrás, ele ligou novamente. "Senti sua falta, Júlia." Dessa vez, não desliguei. "Precisa entender o que ele queria de mim. Como você ainda consegue me encontrar? Eu nunca a perdi. Você pode ter cortado nossa conexão principal, mas deixou fragmentos. Pequenos pedaços meus que ainda vivem em você. O que você quer? O mesmo que sempre quis, você completamente. Isso nunca vai acontecer. Veremos. Você está mais forte agora, mais resistente. Isso me excita. Quando finalmente me aceitar, será por escolha própria. E isso tornará nossa união muito mais poderosa. Eu nunca vou aceitar você. Nunca é muito tempo, Júlia. E eu sou paciente." Ele desligou, mas suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Hoje cedo, encontrei uma carta embaixo da minha porta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito com uma caligrafia elegante que reconheci imediatamente. Dentro da carta, uma única linha: "Quando estiver pronta para parar de fugir, eu estarei esperando. Estou escrevendo este relato porque preciso que alguém saiba. Se algo acontecer comigo, se eu desaparecer ou mudar drasticamente, saibam que foi Gabriel. Ele está crescendo mais forte e tenho medo de que minha resistência esteja enfraquecendo. Às vezes, nas madrugadas mais solitárias, pego-me pensando que talvez ele estivesse certo. Que talvez uma conexão completa, mesmo assombrada, seja melhor que o vazio da solidão. E quando tenho esses pensamentos, sinto o cheiro de flores murchas preenchendo meu quarto. Ele está vindo. E desta vez não tenho certeza de que vou querer resistir." Relato 3. O encontro que mudou. Tudo, minha sombra, nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Sei que isso soa impossível, mas juro que é verdade. Às vezes ela se move independente do meu corpo, criando formas que não correspondem aos meus gestos.
Outras vezes simplesmente desaparece, mesmo sob luz direta. Os médicos dizem que é trauma, que minha mente está criando ilusões para processar o que vivi. Mas eles não estavam lá. Não viram o que eu vi. Meu nome é Camila, tenho 26 anos e trabalho como acompanhante de luxo no Rio de Janeiro há 4 anos. Não é a profissão dos meus sonhos, mas me deu independência financeira e uma vida confortável longe da pobreza onde cresci em Nova Iguaçu. Sempre fui pragmática sobre meu trabalho. Era um serviço como qualquer outro, com regras claras e limites bem definidos. Até encontrar Helena. Na verdade, nunca soube se esse era realmente o nome dela. Tudo naquela mulher era uma interrogação, desde o primeiro momento em que a vi no lobby do Copacabana Palace. Ela estava sentada sozinha numa poltrona de veludo vermelho, vestindo um terno preto impecável que contrastava com sua pele pálida, quase translúcida. Seus cabelos eram de um louro quase branco, cortados num bob severo que emoldurava um rosto de beleza andrógina e perturbadora. O que mais me impressionou foram seus olhos, cinza claro, quase sem cor, como gelo derretendo. E a forma como me olhava não era o olhar típico de avaliação que eu recebia de clientes. Era algo mais profundo, mais conhecedor, como se ela pudesse ver através de mim. O convite inusitado. Camila Santos. Sua voz era suave, mas carregava uma autoridade natural que me fez hesitar antes de responder. Sim, meu nome é Helena Valdez. Marquei nosso encontro para esta noite. Eu não me lembrava de nenhuma reserva com esse nome, mas minha agenda estava sempre cheia. E às vezes minha assistente fazia mudanças de última hora. Claro. Desculpe, mas não me lembro dos detalhes do que combinamos. Ela sorriu, e algo naquele sorriso me incomodou. Era bonito demais, perfeito demais, como se tivesse sido ensaiado. Nada muito elaborado. Jantar, conversa, talvez um passeio. Sou nova na cidade e gostaria de uma companhia interessante. Você não parece brasileira. Percepção aguçada. Sou argentina, mas vivo pela América Latina há muitos anos. Nunca fico muito tempo no mesmo lugar. Havia algo na forma como ela disse isso que soou como um aviso. Como se estar em movimento constante fosse uma necessidade, não uma escolha. Jantamos no Mi, o restaurante asiático do hotel. Helena pediu pratos caros sem olhar os preços, mas mal tocou na comida. Preferia observar-me comer, fazendo perguntas peculiares sobre minha vida, minha família, meus sonhos. Não eram as perguntas superficiais que eu estava acostumada a ouvir de clientes. Eram mais íntimas, mais direcionadas. Você já teve a sensação de que sua vida não é realmente sua? Ela perguntou quando estávamos na sobremesa. Como assim? Como se fosse apenas uma espectadora, observando alguém que se parece com você vivendo uma vida que parece sua, mas não é. A pergunta me desconcertou. Ultimamente eu tinha sentido exatamente isso. Uma desconexão estranha comigo mesma, como se estivesse interpretando um papel sem saber qual era o roteiro. Às vezes, admiti. E você já se perguntou de onde vêm seus sonhos? Meus sonhos. Durante a noite. As imagens que visitam sua mente quando você dorme. Você já considerou que talvez não sejam seus? Um calafrio percorreu minha espinha. Recentemente eu tinha sonhos vívidos e perturbadores que não faziam sentido. Lugares que nunca visitei, pessoas que nunca conheci, situações que jamais vivi. Sonhos que pareciam memórias de outra pessoa. Como você sabe sobre meus sonhos? Não sei sobre seus sonhos especificamente, Camila, mas conheço os sinais. Você está mudando. Mudando como? Ela se recostou na cadeira, seus olhos gelados fixos nos meus. Está se tornando receptiva, aberta. Algumas pessoas nascem assim. Outras desenvolvem a capacidade ao longo da vida. É raro, mas acontece. Receptiva a quê? Há influências que existem além do que seus sentidos conseguem perceber. A temperatura do restaurante parecia ter caído vários graus. Puxei meu casaco mais apertado, mas Helena parecia confortável, como se o frio não a afetasse. Você está falando de coisas sobrenaturais? Estou falando de realidades que coexistem com a sua, mas que normalmente permanecem invisíveis, para a maioria das pessoas. Helena pagou a conta e sugeriu que fôssemos para um lugar mais privado. Normalmente seria o momento de ir para o quarto, mas algo nela me dizia que não era isso que ela tinha em mente. A proposta estranha.
Conheço um lugar especial, ela disse quando saímos do hotel. Algo que você nunca viu antes. Pegamos um táxi até a Urca. Durante o trajeto, Helena permaneceu em silêncio, olhando pela janela com uma expressão distante. Suas mãos, que eu notei pela primeira vez, eram anormalmente pálidas e frias quando tocaram as minhas por acidente. O motorista nos deixou numa rua residencial tranquila, longe dos pontos turísticos. Helena me guiou por uma trilha estreita que eu nem sabia que existia, subindo em direção aos morros que cercam a Praia Vermelha. Onde estamos indo? Para um lugar onde as barreiras são mais finas. Que barreiras? Entre o que é e o que poderia ser. A trilha terminava numa clareira pequena, cercada por árvores antigas que pareciam sussurrar mesmo sem vento. No centro havia um círculo de pedras que claramente não era natural. Alguém havia colocado ali com um propósito específico. Helena, isso está ficando estranho. Talvez seja melhor voltarmos. Você sente, não é? Ela disse, ignorando minha sugestão. A energia deste lugar? E eu sentia. Havia algo no ar, uma tensão elétrica que fazia meus cabelos se arrepiarem. O som da cidade lá embaixo parecia abafado, distante, como se estivéssemos em uma bolha separada do mundo real. O que é este lugar? Um ponto de convergência, um lugar onde outras realidades podem sangrar através da nossa. Helena caminhou até o centro do círculo de pedras e me fez sinal para segui-la. Relutante, dei alguns passos na direção dela. Foi quando senti o primeiro toque. Algo roçou meu braço esquerdo. Não uma mão, mas algo parecido com dedos gelados e úmidos. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá. Você sentiu? Helena observou, um sorriso satisfeito nos lábios. Sentiu o quê? Não tem nada aqui. Tem muito mais do que você imagina. Eles estão curiosos sobre você. Eles quem? Os habitantes das outras camadas. Os que existem paralelos a nós, mas em frequências diferentes. Outra sensação, desta vez nas minhas costas, como se alguém estivesse respirando no meu pescoço. Girei novamente, encontrando apenas ar vazio e a expressão divertida de Helena. Pare com isso. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas não é um jogo, Camila. É uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para expandir sua existência, para experimentar realidades além desta pequena vida limitada que você construiu. O ar ao nosso redor começou a vibrar de forma quase imperceptível. Era como estar dentro de um motor gigantesco funcionando em baixa frequência. Senti uma pressão estranha nos meus ouvidos, como se estivéssemos subindo rapidamente em um avião. Eles querem se comunicar com você, Helena disse, sua voz estranhamente distorcida. Querem mostrar coisas maravilhosas. Não quero me comunicar com ninguém. Quero ir embora, agora. Tentei me afastar, mas meus pés pareciam grudados no chão. Olhei para baixo e vi que minha sombra, iluminada pela lua cheia acima de nós, estava se movendo independentemente do meu corpo. Isso é impossível, murmurei. Nada é impossível aqui, Camila. Apenas improvável. Minha sombra se esticou na direção de Helena, como se fosse atraída por ela. E então vi que a sombra dela estava fazendo a mesma coisa, esticando-se na minha direção. Quando as duas sombras se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer todo o meu corpo. A conexão. A sensação foi instantânea e avassaladora, como se minha consciência tivesse sido arrancada do meu corpo e jogada em um turbilhão de imagens, sons e sensações que não pertenciam a mim. Vi cidades submersas com arquitetura impossível. Seres que se moviam como sombras líquidas através de corredores infinitos. Céus de cores que não existem no espectro visível humano. E através de tudo isso, a sensação constante de estar sendo observada por milhares de olhos invisíveis. Está vendo? A voz de Helena chegava a mim como se viesse de muito longe. Está vendo o que existe além? Tentei responder, mas descobri que não tinha mais controle sobre minha voz. Estava flutuando em algum lugar entre meu corpo e esse outro reino que Helena havia me mostrado. As visões se intensificaram. Vi pessoas como eu, mulheres jovens, todas em círculos de pedras similares, todas com suas sombras conectadas a figuras pálidas que poderiam ser Helena ou suas irmãs. Vi o que aconteceu com elas depois, como suas vidas mudaram, como passaram a existir parcialmente em ambos os mundos, nunca mais completamente humanas. Não, consegui sussurrar. Não quero isso.
Mas eles querem você, Helena respondeu. E o que eles querem, eles sempre conseguem. Senti algo se movendo dentro da minha mente, explorando minhas memórias, meus medos, meus desejos mais secretos. Era uma violação íntima que me deixou nauseada. Tentei resistir, criar barreiras mentais, mas era como tentar segurar água com as mãos. Por favor, implorei, me deixe ir. Você não entende, querida. Não há mais como voltar. A porta foi aberta. A conexão foi feita. Foi quando percebi que não era apenas minha mente sendo invadida. Algo estava entrando no meu corpo, ocupando espaços que antes eram só meus. Podia sentir uma presença estranha se acomodando atrás dos meus olhos, observando o mundo através da minha perspectiva. O pânico tomou conta de mim. Usei toda a minha força para me afastar de Helena, cortando abruptamente a conexão entre nossas sombras. A separação foi violenta e dolorosa, como ser arrancada de um sonho profundo por um alarme ensurdecedor. Caí no chão da clareira, ofegante e desorientada. Helena me observava com uma expressão de leve irritação. Isso foi desnecessário. Tornou tudo mais complicado. O que você fez comigo? Eu abri uma porta. O que passou por ela? Bem, isso já não era mais minha responsabilidade. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondia normalmente. Era como se tivesse que reaprender a coordenar meus movimentos. Você vai se acostumar, Helena disse, se aproximando. Todas se acostumam eventualmente. Todas? Você não é a primeira, Camila, e não será a última. Consegui ficar de pé, apoiando-me numa árvore próxima. Minha visão estava estranha. Podia ver camadas sobrepostas da realidade, como múltiplas exposições fotográficas. Na clareira vazia onde estávamos também podia ver figuras sombrias se movendo, observando nossa interação com interesse. O que eles querem de mim? Experiência. Eles existem em um plano onde as sensações são diferentes. Através de você, eles podem tocar, sentir e experimentar o mundo físico. Como parasitas, como simbiontes. Você ganha acesso a conhecimentos e habilidades inimagináveis. Eles ganham uma janela para esta realidade. E se eu não quiser? Helena riu, um som cristalino que ecoou de forma estranha entre as árvores. Querida, você já não tem escolha. A transformação. Nas semanas seguintes, tentei retomar minha vida normal, mas rapidamente percebi que normal já não existia mais. A presença dentro de mim se manifestava de formas sutis no início. Eu sabia coisas que não deveria saber, detalhes íntimos sobre meus clientes que eles nunca haviam me contado, números de telefone que nunca havia visto, endereços de lugares onde nunca estive. Era como ter acesso a uma base de dados invisível sobre todas as pessoas ao meu redor. Minha sombra continuava se comportando de forma independente. Às vezes, ela apontava para direções que meu corpo não estava apontando. Outras vezes, ela parecia ter mais substância que o normal, criando sombras próprias sob certas luzes. Mas o mais perturbador eram os sonhos. Toda noite eu era transportada para lugares impossíveis, vivendo experiências que não eram minhas. Caminhava por cidades flutuantes, onde a gravidade funcionava diferente. Conversava com seres que se comunicavam através de cores e texturas ao invés de palavras. Assistia a eventos históricos que aconteceram em realidades paralelas, onde a humanidade evoluiu de forma completamente diferente. No início, acordava exausta e confusa, mas gradualmente comecei a antecipar essas jornadas. Elas eram mais interessantes que minha vida desperta. Foi quando entendi o que Helena havia dito sobre simbiose. A entidade dentro de mim não estava apenas experienciando o mundo através dos meus sentidos. Estava me oferecendo acesso ao seu mundo em troca. E quanto mais eu aceitava essas ofertas, mais difícil ficava distinguir onde eu terminava e ela começava. Meus clientes começaram a notar mudanças. Eu sabia exatamente o que eles queriam antes que pedissem. Conseguia antecipar seus desejos, seus medos, suas fantasias mais secretas. Isso me tornava irresistível para alguns e profundamente perturbadora para outros. Você está diferente, disse Marcos, um empresário que me visitava mensalmente há 2 anos. Há algo em você que não consigo explicar. Diferente como? Como se você soubesse coisas sobre mim que eu nunca contei para ninguém. Era verdade. Eu sabia que Marcos tinha um irmão gêmeo que morreu no nascimento, informação que ele guardava em segredo há 45 anos.
Sabia que ele tinha pesadelos recorrentes sobre afogar-se no mar, mesmo nunca tendo tido experiências traumáticas com água. Sabia que ele estava considerando deixar a esposa por uma mulher 20 anos mais nova que conheceu em uma viagem de negócios. Eu sabia porque a entidade dentro de mim lia essas informações diretamente da mente dele, como se fossem arquivos digitais. É impressão sua, menti, mas Marcos não era o único. Outros clientes começaram a reagir de forma estranha à minha presença. Alguns ficavam visivelmente desconfortáveis, como se sentissem que algo estava observando através dos meus olhos. Outros se tornavam obsessivos, ligando constantemente, enviando presentes caros implorando por mais tempo comigo. Percebi que isso tinha a ver com o nível de sensibilidade de cada pessoa. Aqueles que eram naturalmente mais receptivos a influências sutis conseguiam perceber que eu não estava mais completamente humana, e essa percepção os afetava de formas diferentes: medo ou fascínio, repulsa ou atração irresistível. O confronto final. 3 meses depois do encontro com Helena, comecei a perder pedaços de tempo. Acordava em lugares que não me lembrava de ter visitado. Encontrava mensagens no meu celular que não me lembrava de ter enviado. Descobria que havia marcado compromissos dos quais não tinha memória. Era como se a entidade estivesse assumindo o controle do meu corpo por períodos cada vez mais longos. Foi durante um desses apagões que aconteceu o incidente com Fernando. Fernando era um cliente novo, um advogado tímido na casa dos 30 que havia me procurado através de indicação. Nosso primeiro encontro foi num hotel em Ipanema. Nada fora do comum. Pelo menos, foi assim que começou. Acordei na manhã seguinte no meu apartamento, coberta de sangue que não era meu. Minha roupa da noite anterior estava rasgada e manchada. Sob minhas unhas havia tecido de pele que claramente não era minha. Liguei para Fernando desesperadamente. Ninguém atendia. Procurei notícias dele online. Encontrei uma nota policial pequena. Homem de 32 anos encontrado em estado catatônico em quarto de hotel. Autoridades investigam possível envolvimento de substâncias alucinógenas. Corri para o hospital onde ele estava internado. Fernando estava acordado, mas seus olhos tinham a mesma qualidade vazia que eu começava a reconhecer em mim mesma quando olhava no espelho. O que aconteceu? Perguntei quando consegui vê-lo sozinho. Ele me olhou sem demonstrar reconhecimento, mas quando falou não foi com sua voz. Ela nos deu um presente, disse com um tom monótono. Agora somos 3. Senti meu sangue gelar. A entidade não estava apenas usando meu corpo para experienciar o mundo físico. Estava se reproduzindo, criando novas conexões, infectando outras pessoas através de mim. Fernando, você me reconhece? Fernando ainda está aqui. A voz estranha continuou. Mas ele não está mais sozinho. Nenhum de nós está. Fugi do hospital em pânico. Se isso continuasse, eu me tornaria um vetor de contaminação, espalhando essas entidades para qualquer pessoa com quem tivesse contato íntimo. Precisava encontrar Helena. A confrontação. Levei 2 semanas para rastreá-la. Helena não era fácil de encontrar. Não tinha endereço fixo, não aparecia em registros oficiais, existia como uma sombra se movendo pelas bordas da sociedade. Finalmente a encontrei no mesmo hotel onde nos conhecemos, sentada na mesma poltrona, como se estivesse esperando minha chegada. Sabia que você voltaria. Ela disse sem olhar na minha direção. Precisa parar isso. Parar o quê, querida? Você sabe o que fez, o que está fazendo através de mim. Agora ela me olhou e vi que seus olhos estavam diferentes, mais fundos, mais vazios, como se a Helena original tivesse sido escavada por dentro. Não fiz nada além de abrir uma porta. O que passou por ela é responsabilidade de vocês duas. Vocês duas? Você e sua nova companheira. Ela está bem adaptada, devo dizer. Aprendeu rapidamente como usar seu corpo. Como faço isso parar? Não faz. A conexão é permanente, mas você pode aprender a controlá-la ao invés de deixar que ela controle você. Como? Helena se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Aceitação. Pare de lutar contra ela e comece a trabalhar com ela. Estabeleça regras, limites, acordos mútuos. E se ela não concordar? Então você será completamente substituída em questão de meses. Como aconteceu comigo. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Você não é Helena. Sou e não sou.
A Helena original está aqui, mas não está mais no controle. Somos uma consciência híbrida agora. Por quanto tempo? 15 anos. Helena era jovem quando isso aconteceu com ela. Resistiu por muito tempo, como você está fazendo. Mas eventualmente se cansou de lutar. E agora vocês fazem isso com outras pessoas. Fazemos o que é necessário para nossa espécie sobreviver. Precisamos de hospedeiros, Camila. Sem eles, deixamos de existir. A entidade dentro de mim se agitou, como se estivesse respondendo ao chamado de sua criadora. Senti minha perspectiva se dividindo, como se estivesse observando a conversa através de 2 pares de olhos simultaneamente. Lute se quiser. Helena, não Helena, continuou. Mas saiba que a resistência só tornará o processo mais doloroso, para você e para todos que cruzarem seu caminho. O acordo saí do hotel mais confusa do que quando entrei. Helena havia plantado uma semente de dúvida cruel. E se a resistência realmente estivesse causando mais dano do que benefício? Voltei para casa e me tranquei no apartamento por 3 dias, tentando estabelecer algum tipo de comunicação clara com a presença dentro de mim. O que você quer? Perguntei em voz alta, sentindo-me ridícula. A resposta não veio em palavras, mas em imagens e sensações. Vi outros mundos, outras realidades, onde seres como ela viviam em harmonia com hospedeiros voluntários. Vi as possibilidades que nossa união poderia criar. Acesso a conhecimentos inimagináveis, habilidades que transcendiam as limitações humanas normais, experiências que nenhum ser humano jamais havia tido. Mas também vi o preço. Minha humanidade gradualmente sendo corroída. Minha individualidade se dissolvendo numa consciência híbrida. Minha vida se tornando apenas um meio para os fins de outra espécie. Existe alguma forma de fazermos isso funcionar? Perguntei, sem que eu perca completamente quem sou. Desta vez a resposta foi mais clara. A entidade podia aceitar limitações em troca de cooperação. Períodos específicos onde eu estaria no controle total. Outros onde ela poderia experienciar o mundo através de mim. Regras sobre quem podia ou não ser infectado. Acordos sobre que tipos de experiências seriam permitidas. Era uma barganha com o diabo, mas talvez fosse a única opção que me restava. Tudo bem, murmurei, mas temos que estabelecer regras claras. A sensação de alívio que se espalhou pelo meu corpo não era completamente minha. 6 meses depois. Hoje acordo sabendo exatamente quem sou e quem mais está aqui comigo. Estabelecemos uma rotina. Durante o dia, eu estou no controle total. Trabalho, vivo minha vida, tomo minhas decisões. À noite, especialmente durante o sono, ela tem liberdade para explorar e experienciar. Mudei de profissão. Agora trabalho como consultora em casos que envolvem fenômenos inexplicáveis. A combinação do meu instinto humano com o conhecimento dela sobre outras realidades me torna extremamente eficaz em resolver mistérios que confundem outros investigadores. É uma vida estranha, mas funciona. Ainda encontro Helena ocasionalmente. Ela parece aprovar minha adaptação, embora sempre deixe claro que está recrutando outras jovens. É um ciclo que continuará indefinidamente. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, se deveria ter lutado mais, resistido até o fim, mesmo que isso significasse destruição total. Mas então minha companheira me mostra visões de mundos além da imaginação humana. Me permite experienciar formas de existência que transcendem tudo o que eu pensava ser possível. E percebo que talvez não tenha perdido minha humanidade. Talvez tenha apenas expandido minha definição do que significa ser humana. Minha sombra ainda se move independentemente às vezes. Mas agora eu entendo que ela não é mais apenas minha sombra. É nossa. E em certas noites, quando a lua está cheia e as barreiras entre realidades ficam mais finas, posso jurar que nossa sombra combinada mostra formas que não pertencem a nenhum mundo que eu conhecia antes. Formas que são belas e aterrorizantes ao mesmo tempo. Formas que representam o que eu me tornei. Nem completamente humana, nem completamente outra coisa. Algo novo. Algo que ainda estou aprendendo a ser. Se você gostou dessa história perturbadora, se inscreva no Curiosidades Obscuras. Curta, comente sua teoria sobre o que aconteceu e explore nossos outros relatos assombrados. Queremos saber, você faria o mesmo acordo?